você fala em leis, efetivamente, você não está falando simplesmente de uma regulamentação de um grupo. Você está falando de regras que minimamente devem ser conhecidas por um grupo. Pode dizer que o direito desempenha esse papel fundamental, como uma língua. A sociedade existe enquanto houver gente interagindo por meio de uma língua e também pelo direito. Num mundo onde não houvessem leis, nós viveríamos situações muito complicadas, muito, mas muito complicadas. Seria um mundo meio bárbaro, né? Você já parou para pensar por que um indivíduo age desta ou daquela maneira? O que rege o comportamento de quem vive em sociedade? Como se dita o que é certo ou errado? As leis surgiram para regulamentar as regras da convivência humana. Existem praticamente desde que o mundo é mundo. No dicionário, a definição: regra, prescrição escrita que emana da autoridade soberana de uma dada sociedade e impõe a todos os indivíduos a obrigação de submeter-se a ela sob pena de sanções. A lei é o ato de autoridade que organiza a vida civil e ela deve ter um certo sentido e um certo limite. Se ela não tivesse sentido, ela não seria passível de ser cumprida. O direito é um fenômeno profundamente social, porque ele surge com uma necessidade de regular as relações entre os seres humanos vivendo em comunidade, em coletividade, em sociedade. Se vivêssemos sozinhos, não teríamos necessidade de ter o direito regendo as nossas relações. Quando nós falamos do direito com D maiúsculo, conjunto das normas jurídicas, nós temos que levar em conta que não apenas ele sofreu mudanças, influências históricas, mas também sempre foi influenciado pelos diferentes povos, aos seus costumes, às suas tradições e até mesmo às suas crenças, no caso dos sistemas de origem religiosa. Há uma relação sistêmica entre o direito e a organização social. Essa compreensão é aprofundada quando se compreende o direito como uma função sígnica do processo do conhecimento. Se estrutura em 3 grandes vertentes ou interesses. Usando um pouco a semiótica de Charles Sanders Peirce, eu diria que a política trata dos fundamentos constitucionais da sociedade. A ética é o objeto, é o substrato virtuoso que na sociedade representa, assim, um grande arquétipo em cima do qual se constrói a sua vida política, econômica, social, jurídica. E o direito é o interpretante dessas outras 2 disciplinas. O direito, como qualquer um desses outros campos que eu dei aqui, como a religião, moral, a economia, a política, é uma espécie de subsistema social com uma lógica própria, com critérios próprios, certo? Com uma função própria, né? E, portanto, com um padrão próprio de funcionamento. Então, uma diz assim, olha, o direito se relaciona com o seu ambiente, ou seja, tudo que não é direito, né? Tudo que está fora dele, ou seja, a política, a economia, a moral, a religião, como? Ele controla, ou pelo menos ele pretende controlar, as decisões que ele dá, mas ele dá decisões não aleatoriamente. Ele dá decisões porque a sociedade o provoca para dar essas decisões. Então, a expressão que o Luhmann usa é irritar. Então, a sociedade irrita o direito, provoca o direito, bate na porta do sistema e diz, por favor, eu quero isso. O direito seleciona o que entra, o que não entra. E depois de selecionar o que entra e o que não entra, o direito dá uma resposta. Ele devolve para o lado de fora da porta, para o seu chamado ambiente, uma resposta que busca o quê? Essa é a função do direito para o mundo. Estabilizar expectativas normativas. Ou seja, estabilizar a expectativa de comportamento. Solucionar conflitos com uma voz, digamos, autorizada, dizendo, olha, considerando você que isso é justo ou não, o que importa é o direito a entender o que é assim.
Na história da humanidade, desde que um ser humano precisou de outro para fazer a sua defesa, a sua argumentação perante uma autoridade, não importa qual, um rei, líder tribal, um rei, nasce a advocacia. Na Grécia, a imagem de Demóstenes, que tinha essa imagem e essa respeitabilidade por conta dos seus conhecimentos. E, por exemplo, para mim é muito importante a figura de Cícero. Aí já é o Império Romano, né? Nosso pensamento vem dessa matriz grego-romana, e aí já no Império Romano você tem a figura de Cícero, que é o primeiro célebre advogado, digamos, o primeiro advogado famoso. Esse fenômeno que existe nos tempos atuais, Cícero foi o primeiro. O primeiro conjunto de leis que se tem registro no mundo faz parte do Código de Hammurabi. Datado entre 1792 e 1750 a.C., o código, baseado nas leis de Talião, punia os criminosos com base nos crimes cometidos. O famoso olho por olho, dente por dente. Quando nós pensamos na lei de Talião, por exemplo, era olho por olho, dente por dente. Era a principal estruturação das leis de Talião. Significa que, se você cometesse um homicídio, você seria punido com o fim da sua vida. Se você cometesse uma lesão física, você seria punido através de lesões físicas. E no estágio atual de evolução que nós temos, e às vezes eu acho, pelo menos que nós deveríamos ter, essas circunstâncias não são mais condizentes com o nosso grau de evolução. Se lembrarmos das tábuas da lei, o não matar, não roubar, etc., até hoje temos Código Penal, por exemplo, organizado em função desses elementos. Por quê? Porque são elementos que expressam, traduzem valores fundamentais da vida social, sem os quais, se não tivessem proteção, se você não tiver uma proteção à vida ou à propriedade, você pode perfeitamente cair rapidamente num conflito social aberto, em razão de não haver nenhuma norma regule as relações com a vida das demais pessoas, a propriedade das demais pessoas, com a sua vida, com a sua propriedade, etc. Ao longo do tempo, as leis foram acompanhando a evolução da humanidade. O direito sempre vai acompanhar a evolução da sociedade. Eu tinha um professor, o professor Baracho, que dizia: o direito é a vida, né? Todas as nossas relações, elas são vinculadas juridicamente de uma forma ou de outra. Quando nós falamos, por exemplo, da Idade Moderna, né, a ascensão da monarquia absolutista, os reis vão tender a fazer leis a partir deles e centralizar a partir deles, até para pacificar o território e criar condições para que a burguesia, que muito cá entre nós está meio que bancando esses reis, né, possa se desenvolver economicamente um reinado de paz. O que acontece com o direito romano? O direito romano cria propriamente essa relação do poder e a sociedade, regula o direito da sociedade, mas também do direito da sociedade em relação ao povo. O direito romano era tão importante em nível de conquista que foi graças a isso que Roma conseguiu ficar 2.100 anos um império. Se considerarmos o Império do Oriente e do Ocidente. Agora, aí nós passamos a ter dois sistemas em contato. O sistema romano, de um direito oposto, de um direito claro, né? E um direito bárbaro que vinha dos precedentes, etc. A própria Inglaterra. Na verdade, os romanos conquistaram a Inglaterra, depois foram obrigados a ficar limitados, não podiam passar do Muro de Adriano. Então, o que ocorre? Nós passamos a ter os países latinos recebendo orientação do direito escrito, do direito decorrente, poder legislativo, etc. E o sistema anglo-saxônico, um sistema que foi para os Estados Unidos, por exemplo, os precedentes da orientação passada, etc. Todos os sistemas têm doutrinas jurídicas, os sistemas de direito moderno. O que há, muitas vezes, são tradições diferentes. Então, costuma-se falar que o direito anglo-americano, de tradição inglesa e depois americana,
tem certas características que o nosso direito, que é de tradição romano-germânica ou canônico romano-germânica, não tem, e tem diferença. Uma delas, por exemplo, é o tratamento que nós damos às decisões dos tribunais. Nos direitos, como o direito inglês e o direito norte-americano, as decisões dos tribunais são tratadas com validade geral. Existem algumas características, eu não vou explicar os detalhes, mas esse tratamento transforma as decisões dos tribunais em precedentes. E os precedentes cumprem, nesse sistema, um papel que entre nós é cumprido pela lei e pela doutrina. Nós temos aquele grande sistema que predomina no mundo ocidental e também influenciou o direito em alguns países africanos e países também da Ásia, que é o sistema que nós denominamos de romano-germânico, juntamente com o chamado sistema da common law. Esses são os dois sistemas de maior aplicação, mas eles convivem com outras visões do direito e com outras formas de interpretação e aplicação do direito. A tradição do direito ocidental moderno se organiza em torno de dois modelos, duas matrizes básicas, o civil law e o common law. O common law se desenvolveu sobretudo na experiência britânica e nas suas colônias, e tem como referência a ideia do direito costumeiro, de uma prática jurídica que antecede o Estado e que vincula o Estado. Em última instância, numa apresentação bastante introdutória e sumária da ideia do common law, nós vamos encontrar a noção de que o direito precede o Estado. O direito é produzido pela sociedade, precede o Estado e vincula o Estado. Você tem o tronco da common law, né, que é uma legislação baseada no costume, né? O costume é o grande, aspas, legislador, ou seja, o juiz vai julgar muito baseado naquilo que outros juízes julgaram, ou que tribunais superiores julgaram, vão se ater mais a isso do que uma legislação estrita, né? E aí você vai ter diferenças de common law, por exemplo, a common law inglesa, ela é basicamente common law mesmo. A common law estadunidense, ela é common law, porém já tem alguma legislação processual ali mais colocada, né? O como fazer, o que fazer é common law. O como fazer, eles já se baseiam um pouco mais numa lei escrita. Leio a história da França, ela é comparável com a história brasileira. E leio a história da Colômbia, ela é comparável, né? São grandes linhas, porque todos esses países adotaram formas modernas de Estado, formas constitucionais de Estado. Então, vários lugares vão passando por essas reformas. O Brasil fez a sua maneira. Por exemplo, se aproximou muito, em alguns aspectos, da experiência norte-americana, quando constituiu um Supremo Tribunal Federal com a capacidade de julgar a constitucionalidade das leis. Mas isso é algo que a própria Argentina já tinha feito, né, décadas antes do Brasil. Depois o Brasil vai ser imitado, por exemplo, em Portugal. A Constituição Portuguesa Republicana de 1911, se não me engano, adota um modelo semelhante. Então os países vão se aproveitando um pouco das experiências uns dos outros. Requisito único e exclusivo para ter direitos é a condição de humanidade. E os direitos humanos envolvem essa concepção integral em que nós somamos direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais. Portanto, tão importante quanto ter preservado a liberdade religiosa, a liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão, é termos o acesso à saúde, educação e trabalho. Entre as grandes conquistas para os direitos humanos estão a criação da ONU e a promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Temos aí a criação da ONU em 45, temos a Convenção para a Prevenção e Repressão ao Crime de Genocídio em 48 e a Declaração em 48. A ONU, então, cria
este grupo de trabalho liderado por Eleanor Roosevelt e tivemos um delegado brasileiro bastante atuante que aponta que a autoridade moral da declaração está justamente em poder invocar essa pluralidade, essa diversidade. É fundamental que nós possamos fortalecer doutrinas, visões, ideologias que defendam e promovam direitos humanos, o respeito à diversidade, tolerância. Somos livres e iguais em dignidade, direitos e respeito, já dizia o artigo 1º da Declaração Universal. Então, esta é a nossa aposta. Entendemos que é fundamental termos mudanças normativas, sempre há espaço para o aprimoramento de políticas públicas e marcos normativos, mas de nada adianta essas transformações sem que haja a mudança cultural. O desenvolvimento, não apenas de normas internas, mas também e principalmente dos chamados tratados de direitos humanos, teve uma influência muito importante. Quer dizer, hoje em dia nós temos limites na aplicação da justiça, nós temos fundamentos para a própria aplicação e o desenvolvimento da justiça, que tem por objetivo a preservação de valores humanos que são considerados primordiais. E muitas vezes a homologação desses tratados no plano interno demora muito tempo, ou é sujeito a uma série de injunções políticas, econômicas e sociais locais, fazem com que o tratado sofra uma certa tradução para a legislação, para os costumes, para a vida de uma dada sociedade. Agora, as sociedades, qualquer uma delas, querer se relacionar no plano internacional, ela tem que obedecer um conjunto de regrinhas que advém de várias formas de produção de legislação. Normalmente, por exemplo, no caso da União Europeia, você tem a Corte Europeia, por exemplo, de Direitos Humanos, você tem o Parlamento Europeu. No caso aqui da América Latina, por exemplo, nós temos a Corte Interamericana de Direitos Humanos, os quais é composta por os países da América Latina que produzem, promovem a geração de leis que regem as relações tanto entre os países como de certos aspectos ao interior desses países. As leis são influenciadas pelas tradições, pela cultura, pela religião. E se fazem presentes também quando se trata da fé e dos dogmas da sociedade. Um exemplo é o direito canônico. É um estatuto jurídico que assim mostra ao mundo e a toda a sociedade, primeiro, a finalidade da Igreja Católica. A finalidade da Igreja Católica está justamente no último cânon do Código de Direito Canônico, que é a salvação das almas. Ou seja, parece uma expressão muito espiritual, mas não existe um sentido para entendermos a participação da Igreja Católica na sociedade enquanto uma religião, a não ser o bem espiritual e a defesa da dignidade da pessoa humana. O direito canônico é um sistema jurídico religioso. Consiste, na verdade, num conjunto de regras, de leis. Essas leis, no campo do direito canônico, elas assumem tradicionalmente o nome específico, que são os cânones, e isso até na tradição do direito canônico é importante, porque as leis elas acabam por se referir apenas às leis produzidas por autoridades terrenas, autoridades temporais, enquanto que os cânones consistem, grosseiramente, nas leis produzidas pela autoridade eclesiástica. E quando me refiro aqui à autoridade eclesiástica, eu trato especificamente da Igreja Católica. Constitui-se a Igreja Católica como a única religião que é capaz de ser reconhecida como ente de direito internacional, ou seja, por todas as nações da face da Terra, bem como pelas organizações intergovernamentais e internacionais. Então isso significa que a Igreja ela se transforma numa signatária do direito concordatário. Logo, a Igreja Católica ela pode estabelecer tratados bilaterais e multilaterais, sejam multilaterais com organismos internacionais, uma vez que, por exemplo, a Igreja Católica ela é membro
observador permanente da Organização das Nações Unidas, ok? E com os países onde ela se encontra, ela pode estabelecer, então, concordatas ou acordos, que, por exemplo, nós tivemos, assim, firmado entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé, em 2008, o então conhecido Acordo Brasil e Santa Sé. Pela primeira vez, nosso país teve oficialmente reconhecido o direito canônico da Igreja e suas particularidades de apostolado em diversos assuntos, como, por exemplo, o casamento religioso, a assistência aos que se encontram em situação de carceragem, o ensino religioso obrigatório de matrícula facultativa. No campo da religião, outro exemplo vem do direito islâmico, um conjunto normativo adotado por muçulmanos. O direito islâmico ele é pensado por muitos, né, como um direito total, no sentido de que ele governaria toda a vida, né, dos muçulmanos, dos crentes, né? Então ele regula primeiramente a relação do crente com Deus, é o que se poderia chamar de adoração, né, o culto. Então ele coloca ali 5 grandes obrigações que todo muçulmano deve cumprir, se puder, né, durante a sua vida. E são as mais conhecidas e são aquelas que nós chamamos normalmente de os pilares do Islã ou do culto ou da crença muçulmana, né? Então, isso são aquelas obrigações que têm a ver com a vivência, né, da religião. Fora isso, você pode dizer que o Islã regula as mais variadas matérias que nós conhecemos como objeto do direito: contratos, casamentos, divórcio, sucessão, filiação e assim por diante, e até mesmo as relações internacionais. Então tem todo um capítulo do direito islâmico que a gente diria ser o direito internacional islâmico, né? Então ele é um direito muito amplo, muito abrangente, né? E para alguns, inclusive, ele vai além das normas jurídicas e englobaria também normas ou recomendações de natureza meramente ética. Mas será que as leis que regem a fé entram em conflito com as demais leis? O direito canônico nunca irá contra a corrente dos direitos humanos. O direito canônico, ele nunca deixará de observar o respeito e, ao mesmo tempo, a independência, a autonomia dos próprios Estados, ou seja, a soberania dos Estados, bem como os Estados entendem e respeitam a soberania da Igreja com o seu corpo legislativo. Não são leis que acusam, não são leis que coíbem, mas são leis que ordenam, que geram vigor. São leis que apontam a meta e dão sentido à vivência da religiosidade e da espiritualidade. Onde há algum conflito, ele às vezes pode ser de fato problemático. O exemplo clássico, talvez, seja o caso das escolas francesas, né, que proibiam o uso do véu e de qualquer outro sinal religioso e tal. E isto passa a ser um problema, na verdade, tanto para a comunidade muçulmana quanto para o Estado francês, né? Porque, em alguma medida, você está convidando as meninas, né, da comunidade muçulmana a não frequentarem a escola. Isso é um problema tanto para a comunidade quanto para o Estado. Por outro lado, a comunidade também tem que lidar com uma escolha a ser feita, né, entre o porte do véu e a frequência à escola e assim por diante. Se eu estou dentro daquele universo da minha liberdade pessoal, da minha autonomia, da vontade, eu posso seguir todas as regras do direito islâmico que eu quiser, desde que não haja um choque, né, com o direito nacional a que eu estou submetido. Um
uma lei é tão mais efetiva quanto maior suporte para impô-la. E veja, esse suporte ele não é um suporte necessariamente de imposição. Tá? Vamos dizer que a população almeje muito uma lei. Tá? Vamos falar em termos imaginários mesmo. Né? Ela pode forçar, gritar por essa lei, conseguir a lei, e depois ela pode, mantendo a pressão, tornar essa lei realidade. Colocar para funcionar. Né? Colocar a lei no chão para correr. Ou você tem um grupo que tem poder suficiente, estando ele representado no Estado ou não, para fazer a lei valer. Ele pode ganhar vida, enquanto ele pode ganhar uma autonomia de sentido, como se fosse um filho, né, que você corta cordão umbilical e diz, vá ao mundo, você continua sendo meu filho, mas você vai ao mundo e você tem autonomia, ou não. Né? Enquanto esse texto, né, da Constituição ou do Código Penal está vinculado à decisão de quem o criou, à intenção do autor, é uma discussão também que você vai ter baseada na hermenêutica. Tem até quem defenda que o intérprete deve ser livre, digamos, para decidir da maneira mais criativa qual é o sentido do texto, o que geraria, de novo, um problema de filosofia política, porque aí você vai dizer que o juiz vai decidir do jeito que ele quiser e que o legislativo não vai ter como controlar democraticamente essas decisões. Há um desafio que é da sociedade, o Estado deve contribuir para isso, de ampliar o acesso ao direito, de assegurar que as pessoas conheçam seus direitos, fiscalizem o funcionamento do Estado, utilizem a linguagem jurídica como a linguagem cotidiana da participação cidadã.